Boa noite, muito obrigado mais uma vez a todos que já estão acompanhando o Conexão Braddock, segunda edição desse programa, é um novo programa, o Braddock Show é novo, mas o Conexão é ainda mais novo. Daqui a pouquinho, daqui 50 minutos, mais ou menos, começa o Braddock Show. Então, quem não sabe ainda que o Conexão Braddock é um outro programa, daqui a pouquinho começa o Braddock Show com a Anselmo Garcia apresentando. E hoje nós teremos a participação especial do Coronel Telhada no Braddock Show. Muito obrigado a todos os convidados. Hoje conosco, para nossa felicidade, Bené Barbosa. Bené Barbosa é um dos maiores especialistas em armamento civil e segurança pública do país. Bené tem um histórico no país de muitos debates, inclusive em rede nacional, em vários veículos de comunicação da grande mídia. E o Bené tem aí quase que uma invencibilidade em debates. Eu acompanhei todos os debates do Bené, conheço o Bené já tem um bom tempo, tenho um carinho muito grande por ele e hoje me sinto muito feliz e honrado por ele ter aceito o convite e estar aqui hoje no Braddock Show. Hoje nós trataremos de um assunto relacionado à operação policial que desagou em 16 mortes em São Paulo. Nós faremos algumas conexões com ocorridos no estado da Bahia e distorções midiáticas envolvendo as operações policiais em todo o país. Não só o caso de São Paulo, mas isso já ocorre há alguns anos, as distorções. A gente sempre ouve falar de operações, só que às vezes o que se discute muito são as mortes de criminosos e pouco se ouve sobre as mortes e os enfrentamentos dos policiais. Eu digo agora, boa noite e muito obrigado, Bené Barbosa. Boa noite, Manuel, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui. Um prazer estar aqui pela primeira vez, que bacana, fiquei muito feliz com o convite. Vamos bater um papo sobre isso e tantas outras coisas aqui no nosso Brasilzão. Obrigado, Bené. Eu passo agora para Andrei Blanco. Seu áudio, Andrei, está desligado. Opa, perdão. Boa noite, estão me ouvindo agora? Perfeito. Estão ouvindo agora? Sim, sim. Ah, beleza. Boa noite a todos aí. Primeira vez aqui no Conexão Braddock, né? Já participei do programa Braddock Show. E um prazer também estar aqui na presença do Bené. O Bené está aqui nessa luta que a gente começou há pouco tempo. O Bené já está nessa luta há bastante tempo. Eu ainda era criança quando falava-se de Estatuto do Desarmamento, estava na escola, me lembro, e o Bené já estava lá brigando pelos nossos direitos, então também é uma honra estar aqui na presença do Bené Barbosa. Obrigado, Andrei. Agora já conosco ao vivo, Adriles Jorge. Também faz parte do Braddock Show, mas hoje está aqui no Conexão Braddock. Bom, prazer estar aqui nessa segunda estreia, né, do Conexão Braddock, que é um programa que vai aprofundar alguns temas, vai jogar em profundidade alguns temas que a gente debate cotidianamente. Eu acho que esse tipo de programa é sensacional. E eu estou aqui na qualidade, Manuel, de palpiteiro, diante dessas duas sumidades, esses especialistas em segurança pública, o Bené, esse deus da segurança pública, né, um homem que poderia encaminhar a gente para um lugar melhor que a gente está hoje, infelizmente, nesse governo desastroso, e meu querido Andrei Blanco, que também é uma sumidade em questões de armamento, questões de posse de armas, questões de segurança pública. Então, estou aqui humildemente para acompanhar esses dois baluartes da análise da segurança pública nacional e internacional. Obrigado, Adriles. Hoje nós vamos começar o assunto, né, já tratando da questão da Operação Escudo da Polícia Militar em São Paulo, que deixou 16 mortes. E, nesse caso, também teve ali a execução de um policial da rota. Eu gostaria que o Bené colocasse para nós, na opinião dele, se houve algum excesso, que é o que a mídia está apontando, né? A gente sempre, antes de qualquer investigação, a gente vê a mídia já se manifestando e sempre, e infelizmente, ou grande parte da mídia, a favor dos criminosos, né? Então, ninguém menciona algum excesso por parte da bandidagem, mas às vezes acaba tendo ali algum julgamento antecipado com relação às operações. E o Bené, eu gostaria que ele comentasse sobre até então o que ele tem de conhecimento sobre esse assunto e essa investigação.
Primeiramente, isso não é novidade nenhuma, né? Via de regra, a grande imprensa, aí, a grande mídia, os tais jornalistas profissionais, sempre escolhem um lado, né? E quase nunca é o lado dos policiais, né? Então, independente não, né? É impossível você, assim que acaba uma operação, resultando em mortes ou não, já sair batendo martelo ou julgando que houve excesso, que houve execução, simplesmente porque é impossível você afirmar qualquer coisa desse tipo, né? Seria impossível para nós aqui, por exemplo, afirmar, não houve, eu tenho certeza que não houve excesso nenhum. Não, né? Não há como afirmar isso. O problema é que quem o faz, né, quem faz isso, o faz única e exclusivamente para garantir uma narrativa que é muito conhecida do Brasil, não começou hoje, começou lá na década de 60 e foi ganhando corpo, né? Que é de o policial está sempre errado e o bandido, coitadinho, é uma vítima da sociedade opressora capitalista. Então, o que a gente está debatendo hoje, não só hoje, né, como tantas outras vezes, não é em si a operação policial ou o seu resultado, mas sim o que a imprensa quer falar sobre isso e mais ainda, né? O que ela quer que as outras pessoas que estão assistindo acreditem, né? Para criar aquele inconsciente coletivo de que o policial está sempre errado e, coitadinho do bandido. Como eu disse, isso não é novidade, a gente ainda vai discutir isso muitas vezes daqui para frente. Obrigado, Benê. E agora eu passo para o Andrei. E lembrando, Andrei, que ocorreram 30 mortes em uma única operação policial no estado da Bahia, governado por Jerônimo Rodrigues, do PT. O estado de São Paulo, governado pelo Tarcísio, né? E os dois fatos foram tratados de forma bastante diferente pela grande mídia. Eu gostaria que você fizesse esse paralelo também. Bom, Anselmo, como você questionou, né? Não há como... Chamou de Anselmo, hein? Oh, desculpa, Manuel, perdão. Não há como nem eu, nem o Benê, nem qualquer outra pessoa sem ter acesso aos autos, né? E mesmo quem tem acesso aos autos ainda está muito prematuro para falar se essas ações foram legítimas ou não. Mas também colocar essas ações como não sendo legítimas, porque alguns policiais estavam já sem as câmeras, com as câmeras já sem bateria. Então, quer dizer, todas as outras polícias do Brasil que se envolvem num confronto que acaba com o resultado morte de um marginal, que não tem uma câmera, essa ação automaticamente ela foi invalidada, é uma ação que não é legítima, é uma ação criminosa, não é uma ação em legítima defesa? Então, claro que não. Nos policiais militares de São Paulo, diante desse projeto, né, de colocação de câmera, criou-se essa falsa sensação de que somente a ação filmada é uma ação legitimada. E essa não é uma visão correta sob a minha ótica. Porque, como eu exemplifiquei, outros milhares de policiais do país todo não usam câmeras. E eles todos os dias participam de confrontos. E eu tenho um número aqui importante para apresentar, porque o que está tendo todo esse apelo midiático, né, Manuel? Vamos dizer assim, um policial versus 16 mortes. Então, eles dão a todo tempo entender que está rolando uma vingança, de que o número foi desproporcional. Eu dei uma pesquisada aqui de forma bem rasa. Em 2022, nós tivemos 6.430 pessoas mortas durante confronto com a polícia. E resultou em 173 membros de forças policiais, eu digo todas as forças policiais, tendo a sua vida retirada. Então, se você fizer um paralelo, não sou muito bom de matemática, né? Mas se você fizer um paralelo, o número de vidas retiradas em confronto com a polícia versus o número de policiais que tiveram a sua vida retirada, é um número muito diferente. Vai ficar algo parecido de 1 para 16. E por que isso acontece? Por que a polícia acaba tendo muito mais sucesso nesses confrontos? Porque a polícia está muito melhor preparada, está muito melhor equipada, com treinamento, e por isso o bandido que intenta contra a polícia acaba se dando mal e entra nessas estatísticas das 6.630 pessoas que tiveram sua vida retirada no ano passado. E em paralelo ao que você falou,
é muito claro, né? O Tarcísio já, apesar de até ultimamente aí ter dado algumas, vamos dizer, algumas escorregadas, o Adriles acho que concorda comigo, em relação ao Bolsonaro, em relação à direita, em relação a partidos, o Tarcísio sempre se mostrou uma pessoa de direita, uma pessoa alinhada com os mesmos pensamentos do ex-presidente da República, né? Foi ministro do ex-presidente da República, então é muito lógico, Manuel. Por que a gente vai ressaltar 30 mortes na Bahia em que um governador é petista e não vamos ressaltar 16 mortes em São Paulo em que um governador, entre aspas, que eu odeio essa rotulação, mas é bolsonarista, né? Então, um ex-ministro do Bolsonaro. Então, tá meio claro de enxergar nitidamente para tentar construir essa narrativa de que eram coitadinhos, de que não tinham passagens pela polícia, de que as câmeras não estavam funcionando e já tentando de alguma forma deixar isso nem velado, né? Acho que tá mais escancarado do que a gente queria que tivesse, de que as ações não foram legítimas e que foram mortos pessoas inocentes que estavam indo apenas comprar pão e a polícia é uma polícia assassina. O que a gente sabe que não é verdade. Uma coisa interessante, né, que o que você disse, né, eles querem fazer uma equiparação. Há pouco tempo, alguns anos, ainda durante o governo Bolsonaro, teve uma determinada jornalista que questionou uma determinada operação policial que não havia morrido nenhum bandido. Então ela falou assim, mas como que isso aconteceu? Não morreu nenhum policial. Quer dizer, não morreu nenhum policial. Nenhum policial. Quer dizer, morreram vários bandidos e nenhum policial. Então, aí eles já querem distorcer os fatos dizendo que tinha que ter morrido policial. Pelo amor de Deus, né? E aí eu espero que, quando você cita o Tarcísio nesse contexto e a gente faz esse comparativo com a Bahia, eu gostaria que servisse de alerta para o governador que a guerra cultural é isso. Ele não se atenta a esse fato, mas é isso, guerra cultural. É exatamente isso que está acontecendo. E quanto a isso, eu passo para o Adriles. Ô Manuel, você tocou no ponto fulcral. Quando a gente critica o Tarcísio Gomes de Freitas, que do ponto de vista da gestão, do ponto de vista técnico, é um homem extraordinário, é um homem honesto, é um homem probo, é um homem competente, talvez, depois do Bolsonaro, a maior liderança política que a gente tem, e a gente cobra ele, por exemplo, para acabar com que a TV Cultura se transformou, que é loteada de esquerdistas falando mal do Bolsonaro, falando mal da direita, falando mal do conservadorismo, e em alguma medida vai falar mal também do Tarcísio. A guerra cultural, o que é a guerra cultural? É você, por exemplo, estabelecer que bandido é bandido e polícia é polícia. Os fatores da guerra policial, da guerra cultural, é você subverter a ideia de lei e de ordem e achar que um bandido é uma vítima social por causa da exclusão, por causa da pobreza, ele se transformou num bandido porque, eventualmente, a sociedade é injusta e que o policial, que exerce o legítimo direito da violência contra a criminalidade, é um agente opressor do mal. Isso está incrustado na cabeça de qualquer estudante de comunicação social do país que vai se transformar em jornalista. Eu fiz comunicação social e sei o que é doutrinação marxista, sobretudo doutrinação marxista identitária. Identitarismo esquerdista é o quê? É preto contra branco, é pobre contra rico, é patrão contra empregado, é gay contra hétero e sobretudo, estabelecer essa inversão de policial bandido e bandido bonzinho. Isso em si já é um elemento que é um insulto total à maioria avassaladora de uma população pobre do país, que a despeito das condições de, às vezes, exclusão social, de pobreza, de até miserabilidade, não recai no crime e se transforma num cidadão bom que vai trabalhar e vai colocar sustento na família, no prato da sua família. Ou seja, a guerra cultural começa aí. Esse loteamento da mídia, das universidades, da intelectualidade brasileira, que reforça o tempo inteiro essa narrativa de que o bandido é o bonzinho, é uma vítima, e que o policial é um homem essencialmente opressor, violento, agressivo, mal preparado, nasce exatamente dessa guerra cultural assimétrica, em que uma maioria progressista quer ditar aquilo para a maioria da população goela abaixo. E hoje a gente tem um problema muito sério, que a gente tem um governo de esquerda, a gente tem um judiciário que está repartido entre oportunistas, entre pessoas de esquerda, que promovem exatamente a queda de operações policiais de sobrevoos em comunidades, que promovem a queda de operações policiais em comunidades que demonizam a polícia, que promovem
essa instalação espúria e absurda de câmeras na farda policial que vai inibir a ação, que vai inibir o poder discricionário do policial de saber, de perceber, de investigar quem é bandido ou não, de reagir. Às vezes tem que reagir de forma violenta a alguém que quer matá-lo. Ou seja, é uma série de ações que unem o judiciário, o executivo e agora a grande mídia que também endossa esse princípio ideopata de inversão moral, de estabelecer culpas absurdas em policiais e passar pano para bandido. Até porque você tem bandidos, segundo dizem, que estão ocupando a cúpula do governo, que saíram da cadeia. Eu acho que quem sai da cadeia, alguma coisa ruim deve ter feito, né? Eventualmente, então, essa subversão, talvez o Tarcísio não tenha se dado conta. E agora que ele faz uma boa gestão de comando, ele faz uma boa guerrilha urbana contra esse pessoal que eventualmente está querendo matar a polícia, isso não é vingança, isso é o princípio de justiça. Se você, numa guerra justa, mata um bandido que quer te matar, você não está matando deliberadamente, você não está ferindo os direitos humanos. Aliás, os direitos humanos é outro braço idiopata que só alerta quando eventualmente morre alguém do crime. Quando senhoras presas lá em frente a QGs por estarem orando, vão presas nesse comboio, nesse lote de prisioneiros por causa das invasões do 8 de janeiro, ninguém reclama. Ninguém reclama de prisões preventivas que duram 7 meses por causa de crime de opinião no país. Agora, quando um bandido, um traficante, um pedófilo, um assassino morre, os direitos humanos acordam. Então, a gente apela para o Tarcísio, exatamente, que era uma das poucas vozes, e uma voz acachapante da direita, de alertar para essa guerra cultural, é nesse sentido. Essa guerra comunicacional é totalmente injusta e assimétrica, porque a esquerda loteou todos os lugares, todos os cantos socioculturais do país. E se a gente não tem uma narrativa para emprestar ao povo, grande parte do povo é ludibriado pela Folha de São Paulo, pelas universidades, pela Rede Globo, que tem dezenas de milhões de espectadores, quer queira, quer não, que vão dizer que a polícia está matando gente a esmo, está assassinando gente a esmo, quando ela está simplesmente cumprindo o seu papel. Claro que pode haver injustiça daqui a colar, mas você tratar a exceção como regra e dizer que a polícia é essencialmente opressora e assassina e tratar o bandido como essencialmente bonzinho, vítima social, é exatamente o fruto mais espúrio que eu acho dessa guerra cultural que eventualmente premia o bandido por tudo que ele faz, inclusive às vezes torna o presidente da República, enfim. Olha só, Sim, Benê. O Adriles tocou num ponto muito interessante, né? Essa questão da pobreza vinculada à criminalidade, etc. E hoje acabei de ver a notícia, não sei se foi exatamente hoje, mas eu acabei de ver que o excelentíssimo presidente Lula disse num evento aí que a polícia tem que ser capaz, prestem atenção, de saber quem é pobre e quem é bandido. Peraí, não, vamos começar tudo de novo, né? Então ele tem que ser capaz, a polícia tem que saber diferenciar pobre de bandido. Olha quanta coisa tem numa fala tão curta, né? Primeiro, o preconceito óbvio contra pobres. Tá? E aí vão dizer assim, mas esse preconceito foi criado pela direita, pelos conservadores. Tá? Só que a gente sabe que não foi. Esse preconceito ele começa a nascer, né, ele começa a ser criado no Brasil na década de 60, né, quando os marxistas dominaram o meio acadêmico e começam a dizer que tudo, eles tinham que culpar o capitalismo por absolutamente qualquer mazela da sociedade. Então, tudo que é ruim na sociedade, o capitalismo era o culpado. E eles tinham que vincular isso, obviamente, aos crimes, né? O que é um dos piores fatores, mais geram medo aí na sociedade, obviamente. E aí eles criaram essa ideia, né, de que o crime era fruto exclusivo da desigualdade social e do acúmulo de capital. Portanto, quem vinculou a imagem do criminoso pobre, ou do pobre criminoso, foi a própria esquerda. E aí essa esquerda agora reclama, por exemplo, como alguém aparentemente pobre que vai a um shopping, é seguida por seguranças. Mas foi ela que criou essa imagem de que o problema da criminalidade era uma questão de distribuição social.
o que é um absurdo completo, né? Completo. Porque senão, primeiro, né, você teria locais em determinadas castas onde não haveriam criminosos. Congresso Nacional, por exemplo, seria um mar de honestidade, porque ali eu duvido que alguém tenha algum problema de desigualdade social. Você não teria, por exemplo, no Brasil, grandes empresários, grandes construtores aí, envolvidos até o pescoço não, né? Até o topo da cabeça, com esquemas de corrupção. Né? Então, essa ideia de se vincular à pobreza, à criminalidade à pobreza, ela é vil, ela é cruel, é ela que causa essa ideia de que a pobreza que a criminalidade só existe nos bairros pobres, o que é uma mentira. Então, a questão é o tipo de criminalidade pode estar não, né? Está relacionado ao poder aquisitivo do criminoso, isso é muito óbvio. Então, aquela pessoa que não tem dinheiro, que mora numa comunidade carente, numa favela, e escolhe, porque todo crime é uma escolha individual, pessoal e pensada, tá? Ela escolhe cometer o crime, ela vai usar os instrumentos que ela tem ao seu alcance. Então ela vai conseguir lá uma arma ilegal e ela vai assaltar no farol. Ela vai traficar droga, ela vai ser aviãozinho ali do tráfico. Ela escolheu aquilo e é o que ela consegue. Nos locais mais ricos do Brasil, né, com alto poder aquisitivo, maior poder aquisitivo, essa criminalidade não existe? É lógico que ela existe. Só que o cara não vai pôr um fuzil nas costas e ficar andando dentro do condomínio de luxo dele. Ele vai fazer gestão fraudulenta, ele vai fazer estelionato, ele vai promover a corrupção como corruptor ou como corrompido. Ou seja, a criminalidade está lá, tá? Ela só não é aparente. Então você passa num bairro rico, você olha e fala assim, aqui não tem criminalidade. Tem sim. Aquele 1%, 1,5% de criminalidade está também lá. Só difere o tipo de crime. Aí você olha para uma favela e realmente está lá 1,5% de criminosos, só que esse criminoso ele demonstra esse crime. E dá a impressão que o crime só existe nas áreas pobres. Isso é um absurdo. E quem criou essa distorção absurda foi a própria esquerda, que jogou filmes, reportagens, no mais pobre a pecha de ser o cara que comete crime. Não, existem documentários da Globo, filmes, séries que glamorizam, né? Acabam glamorizando as favelas no sentido criminoso. Perfeito. E aí passa a imagem de que lá, né, só tem bandido, que não é verdade. Você tem, os dados são percentuais mínimos, né? Só que é o que você disse, esses mínimos, você tem determinadas castas que 1% de bandido não sai com um fuzil nas costas. E lá eles podem andar com fuzil, né? Nas costas, né? Inclusive amparados pela própria mídia. Que ele pode cometer. Gol guarda-chuva, desculpe. Guarda-chuvas. Tem acesso ao cometimento. Eles andam com guarda-chuvas, Você imagina que realmente quando eu digo grande chefe do tráfico, não é aqueles grandes chefes do tráfico que estão nos morros cariocas. É os grandes chefes do tráfico que não estão nos morros. Que ele não tem uma arma, que ele não comete um homicídio. Né? Mas é ele que está planejando e fazendo com que isso aconteça. Esse cara não aparece. Sim. Perfeito. Ô, Manuel, sim, isso Adriles, que você citou é extremamente interessante pelo seguinte sentido. Os filmes, olha o cinema, a novela brasileira especificamente. Durante uma década ou duas, só se falava de favelado, só falava do criminoso glamourizado dentro das comunidades. Eu cito aqui o Cidade de Deus, o Tropa de Elite, outros vários filmes que mostravam isso, seriados da televisão, da Rede Globo, que mostravam o pobre que recai no crime como espécie de Robin Hood, como espécie de herói. Mas isso, Adriles, isso é desde o tempo do Bandido da Luz Vermelha. Não sei se não é do seu tempo. Exatamente, Rogério Sganzella, é isso aí, desde os anos 60. 40 anos atrás. De Franco a promover essa inversão social. Agora, a comparação que eu quero fazer é o seguinte, qual filme brasileiro você coloca exatamente um policial como herói? O único que aconteceu foi o Tropa de Elite, que era para ser um vilão, o Capitão Nascimento, e quando eles demonstraram a ideologia de um policial honesto que combate o crime, diz que por exemplo, um portador de maconha é tão criminoso quanto o traficante que está alimentando o tráfico,
se transformou num herói subvertidamente. E quantos filmes que falam sobre a corrupção monetária dessa alta classe foram feitos no Brasil? Zero. Praticamente nenhum. Se tem um ou outro, não estou lembrando. E aí a gente tem outra inversão mais maluca. Esses bandidos glorificados, que são enaltecidos em filmes, novelas e seriados, hoje no Brasil, de maneira realista, eles têm todas as benesses da lei. Habeas corpus, salvo-conduto, saidinha, devolver patrimônio para o André do Rap, devolver helicóptero para o André do Rap, sai toda hora, volta, às vezes foge dessas saidinhas, e gente que comete aquilo que se chama crime de opinião fica 7 meses na cadeia por estar orando, às vezes, em frente a um QG. E esses corruptos que não são representados nesses filmes, novelas, nessas séries, todos estão saindo, estão voltando a ocupar postos da política brasileira, quando não são homenageados por escola de samba como Sérgio Cabral, um homem que confessou que ele era viciado em dinheiro público e poder, réu confesso. Ou seja, essa cultura de apologia à criminalidade como sendo uma coisa romântica, até incrustada, que é uma coisa de esquerda, desde a cinematografia até o judiciário. Então a importância da guerra cultural é nesse sentido. Sim. Há um link entre o executivo, entre o legislativo, entre o judiciário, entre a mídia, que promove a criminalidade, sobretudo se o criminoso for de esquerda. Aí se for um político de esquerda de colarinho branco, que saiu da cadeia, que a mídia também demoniza a Lava Jato, operações que colocaram corruptos de colarinho branco na cadeia, e se for eventualmente um homem que foi presidente da República, o cara sai, volta e ainda ganha a eleição sob os aplausos da Rede Globo e de toda a grande mídia. Ou seja, olha o nível de entrosamento, de diálogo perverso entre a mídia, entre o judiciário, entre a cena política, entre a universidade. Você sublima, você some com o crime de colarinho branco e você enaltece o criminoso comum. Aí o judiciário faz o quê? Eventualmente, eles também dão todo salvo-conduto ao criminoso de baixo clero e o criminoso também, que não é retratado pela nossa cinematografia, pela nossa novela, pelo nosso seriado, o criminoso de colarinho branco, desde que seja de esquerda. É um criminoso do bem. Ou seja, isso não é teoria da conspiração, isso é simples olhar para a realidade. Depois, Adriles, eu queria que você comentasse também, eu vou passar agora para outra pauta, mas depois nas considerações eu quero que você comente sobre o livro Capitães de Areia, de Jorge Amado, né? Porque eu acho que ele se encaixa exatamente com o que você está falando. Adriles, é isso aí. Para muitos que talvez não saibam, Adriles é um excelente poeta, livros publicados, inclusive nós temos aqui no estúdio um livro, não está aqui próximo de mim, mas está aqui na nossa biblioteca do estúdio. Daqui a pouco eu vou mostrar, o Anselmo está aqui hoje dirigindo o programa, daqui a pouquinho ele entra no ar com o Braddock Show, mas agora ele está dirigindo agora o Conexão Braddock. Eu queria ler um superchat, sumiu da minha tela aqui, Anselmo, depois você me passa que sumiu da minha tela. O Manuel. Daqui. Manuel. Sim? Sabe o que eu acho importante também a gente destacar? O seguinte, o motivo que levou esses confrontos da forma com que se deu na Baixada Santista, é um motivo geográfico, né? A Baixada Santista muito se parece com os morros cariocas. Então é comum a gente assistir esse tipo de operação, esse tipo de confronto policial nos morros cariocas, com esse volume de mortes, como aconteceram nas operações aqui da Baixada Santista. Então eu acho que isso é muito importante ser destacado, e se a imprensa fizesse o trabalho do jeito que ela tem que fazer, e não fosse essa imprensa marrom que ela está sendo dos últimos tempos, isso sim deveria ser destacado. Que normalmente quando há operações em morros, como no caso da Baixada Santista, como no caso do Rio de Janeiro, por uma questão geográfica, ali, um posicionamento dos marginais, um favorecimento dos marginais em relação à entrada da polícia, normalmente nós temos confrontos desse nível, com esse número de mortos, tiros disparados. Então eu acho que isso é um ponto muito importante para se destacar, porque isso mostra como a imprensa deixa de fazer o trabalho que deveria ser da imprensa, que é justamente levar esse tipo de informação para a população entender de que é um confronto diferente do que um confronto que acontece em São Paulo, por exemplo, que não tem tantos morros, não tem a mesma disposição geográfica como acontece na Baixada Santista. Então,
Isso só nos mostra como a imprensa presta, claro que eu estou generalizando, né, temos as exceções, mas como a imprensa presta um verdadeiro desserviço à sociedade, ao invés de informar, ela simplesmente vem e manipula, ela tenta a validação de uma narrativa. Eu estava almoçando esses dias, estava vendo naquela emissora que eu não prefiro nem falar o nome, eles colocando quais dos mortos tinha antecedentes criminais. E suscitando que como a maioria deles não tinha antecedentes criminais, então eles foram mortos e eram inocentes. Quer dizer, onde está escrito que para ser bandido, é um vestibular agora? Para ser bandido você tem que ter um antecedente criminal, senão você não pode ser bandido. Quer dizer, o tráfico lá quando vai recrutar fala, tem antecedente? Não, então pega na outra fila que aqui a gente só recruta quem tem antecedente. Não, é ridículo. Detalhe, né, Andrei? Isso... Hein, Andrei? Num país onde o cara tem que, estatisticamente, cometer 20 assaltos para ser preso a primeira vez. Preso uma vez. Então, assim, a gente sabe que eles acabam não sendo presos e a gente sabe que passagem pela justiça, passagem criminal, não é um currículo para que esse ladrão possa exercer aquele cargo que ele foi ali empossado pelo crime organizado. Não, e detalhe, o Benê citou, né, que 20 assaltos para ir a julgamento. E nem sempre a condenação, né? Não, 20 assaltos para ser preso. Para ir a julgamento, não. Para ser preso a primeira vez. Não é nem para ir a julgamento. Ele comete 20 e se dá mal em uma. As estatísticas criminais no Brasil são absolutamente assustadoras, em todos os sentidos. Se a gente tem aproximadamente apenas 8% dos homicídios que se chega numa autoria... Você imagina, então, nos assaltos e outros tipos de crimes menos graves do que o homicídio. Isso não chega a 1%. E dentro desses 8%, né, Benê, a gente tem que destacar que estão as resistências policiais que são homicídios identificados. Olha que interessante. Vocês, telespectadores, os dados, né? O Benê... Então, Benê, explicando aqui, 8% que se descobre. Então, a cada 100 homicídios no Brasil, só se chega ao homicida 8%. Então 92 ninguém sabe quem matou. A autoria. Ou seja, então não são nem 8 que vão ser presos. Porque... Não, vamos lá. 8 se descobre a autoria. Dentro dessa autoria entra, inclusive, legítima defesa. Resistência. Entra ação policial. Entra, sim, crimes passionais, onde é fácil você descobrir a autoria, né? E todo o resto, né? Então, você vai ter aí Quantos desses são presos? Bené, tem uma estimativa? Quantos desses são presos, efetivamente? Então, isso daí são 8% são descoberta a autoria. 2% apenas vão a julgamento. Nossa. Tá? Nossa. Desses 2%, aqueles que são condenados, praticamente zero cumpre sua pena na totalidade, uma vez que a todos você matar alguém no Brasil, basicamente, em matemática simples, você tem uma chance em 100 de ser preso, ou menos que isso. Olha, isso dentro do... O Andrei é dessa área também, ele conhece muito bem isso. Isso até entre promotores, juízes, delegados, a brincadeira, né, que se faz é que no Brasil todo mundo tem direito a matar uma pessoa sem ir preso, porque é exatamente isso. Se eu for reprimário, eu matar você, Adriles, agora, não dá para fazer isso online, né? Mas se eu matasse você agora, eu não iria preso. Tá? Tô mentindo, Andrei? Depende só se fosse em flagrante. Flagrante, depois vai sair rapidinho. Só se fosse em flagrante você seria preso, mas por exemplo, se você não fosse preso em flagrante... Mas não ficaria preso, exatamente. Isso. Se você criticar o sistema eleitoral e falar mal da urna, você vai em cana. Aí sim, né? Aí tem que ficar em cana. É pensão no Brasil que tá dando cadeia. Te arranca o dinheiro e falar da urna. Ainda bloqueio não de pagar bem. pensão e questionar a urna. Aí é o que dá prisão no Brasil. A não ser que você seja um próprio ministro e faça uma brincadeira dessa dentro. Você pode fazer ironia. Se aí fosse foi no TSE, uma a brincadeira. eleição aqui ia ser acachapante, mano. Vamos lá, agora são... Meu Deus... Eu já tô ficando cego, a idade tá me arrebentando, já tá chegando. 19 horas e 34 minutos. Vamos aí para mais um assunto. Eu gostaria agora de saber a opinião do Benê sobre as bodycams. Câmeras acopladas às fardas dos militares, que de alguma forma ainda gera aí um certo desconforto e gera debate e até uma certa polêmica.
É bom ou é ruim? No Brasil, pode ser que o resultado não seja tão o esperado como se fosse numa democracia como é a americana, né? Como é a justiça americana. Então, talvez esses assuntos gerem mais polêmicas até por conta desses comparativos de que a justiça lá talvez funcione melhor do que aqui. Eu gostaria de saber do Benê se isso beneficiaria mais os bandidos ou os policiais nesse caso. Vamos lá, né? Como quase sempre, né? A questão não é o quê, né? Mas qual a finalidade que ela foi implantada, né? Qual foi o motivador dessa coisa? Então, vamos pegar, como você mesmo deu o exemplo aí, dos Estados Unidos. Qual é a ideia do body cam, do uniforme policial americano, tá? É respaldar a ação do policial. O objetivo da criação das body cams, das câmeras de corpo, né, que estão filmando ali, é realmente dar um resguardo, dar aí uma segurança maior às ações policiais, exatamente para que elas não sejam contestadas. Só que há um grande problema aí. Isso é versão americana. No Brasil, né, quem trouxe essa ideia não é o pessoal que estava preocupado com a segurança jurídica do policial, muito pelo contrário, né? Se você for pegar aí os projetos que foram implantados, inclusive aqui em Santa Catarina, você vai ver quem está por trás são essas ONGs que a gente está já cansado de saber quem são e quais são os objetivos. Então, o intuito de cara já não é proteger o policial, né? É ter o máximo possível de possibilidades de ferrar o policial. Verdade é essa. Pô, Benê, mas a diferença entre o policial americano, não sei o quê, o policial faz tudo certo, ele não tem por que temer, mais ou menos. Por quê? Porque o nosso sistema legal, e hoje muito mais ideológico da coisa, não faz que isso aconteça assim. Dá um exemplo claro. Se eu estou nos Estados Unidos, tá? Vamos imaginar que eu estou visitando os Estados Unidos. Eu puxo uma chave de fenda ou um pedaço de cano para um policial e vou para cima dele, esse policial ele vai disparar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, quanto ele tiver nesse carregador, até eu estar no chão. Se eu estiver no chão e me mexer e tentar pegar essa chave de fenda ou esse pedaço de cano, ele vai continuar disparando em mim até acabar. Quando acabou, ele ainda vai chegar, me virar de costas e me algemar. Por quê? Porque a ideia lá é o seguinte: se você ataca um policial com qualquer arma que possa ser letal, e uma chave de fenda tem letalidade, um pedaço de cano tem letalidade, um pedaço de pau tem letalidade, o policial vai atirar em você até ter certeza de que essa ação não será mais possível. Ou seja, ele tem certeza que o agressor está incapacitado para continuar agindo. No Brasil, o que aconteceria com um policial que disparasse 15 tiros contra um agressor armado com uma chave de fenda? E que ele, depois de caído, desse mais 10 disparos. Estou falando de um policial só. Um policial só. O que aconteceria com esse policial? Se ele não fosse condenado, ele seria massacrado pela imprensa. E afastado. Ele seria exposto, pressão política em cima, o governador, o secretário de segurança do governador ia pedir o afastamento dele até as investigações estarem concluídas, ele ia ser retirado das ruas, ele ia perder salário. Essa é a diferença. Então, aqui em Santa Catarina, aliás, foi o ano que eu mudei para cá, começaram a ser instaladas as body cams, e mesmo vindo de uma dessas ONGs, a ideia aqui é bem diferente. E sempre foi realmente de respaldar a ação policial. E nós tivemos várias ações de policiais que agiram no estrito cumprimento do dever, tá? E isso ficou muito claro quando você verifica as câmeras. Eu tive até um policial que acabou depois entrando em contato comigo, né? Que ele vai abordar um cara entrando em casa numa situação suspeita, o cara puxa uma arma, atira nele, ele leva um tiro no dedo, inclusive, acaba baleando e matando. Era um criminoso, né? E ali ficou assim, ó, não há o que contestar, não há nenhum juiz do mundo que vai chegar e falar assim, poxa, essa ocorrência não está clara. Então, o importante é isso, né? Não é a câmera em si, né? Mas o motivo que ela está sendo
implantada. Infelizmente, na maior parte do Brasil, a gente já sabe qual é esse motivo. Benê, eu agora queria trazer uma outra situação que é um aproveitamento, acaba sendo um aproveitamento ali midiático e às vezes, em muitos casos, desonesto, distorcido, de oitiva, pego de reportagens, né? Chegar lá e ouvir testemunhas ou parente de alguns que foram mortos pela polícia. E aí você fala, porque assim, dificilmente, muito dificilmente, uma mãe vai falar mal do filho, né? Lógico que não estou dizendo que todos são desonestos. Às vezes pode acontecer de falar a verdade, mas em alguns casos não. Ainda mais se chega lá um repórter com o emblema de uma determinada emissora de TV, aí a pessoa estufa o peito e distorce alguns fatos, né? E isso realmente tem sido uma situação interessante, porque isso não acontece com a mídia ouvindo familiares de policiais, né? E aí eu gostaria de passar para o Benê e na sequência, o restante dos nossos convidados. Não acontece aqui e não acontece fora do Brasil também, tá? Você pegar a mídia americana, tirando algumas exceções lá, pelo menos, né, ainda existe a Fox News e algumas outras, né, que dão alguma equiparidade de informações ali. Mas se você vê, na regra, o que eles fazem, por que eles fazem isso? Exatamente para justificar a narrativa do bandido bonzinho e do policial malvado, né? É que nem foi aquele caso gravíssimo que aconteceu nos Estados Unidos do Rodney King, né? Que virou aquele inferno em Los Angeles na década de 90, e foi insuflado exatamente pela imprensa, que pegou apenas um trecho do vídeo, no momento que ele já está apanhando dos policiais, e colocou aquilo como, foi puro racismo. E depois se viu que não foi nada daquilo. Mas o objetivo é esse, né? O professor John Lott, que esteve aqui no Brasil semana passada, inclusive lá na Shot Fair, nos encontrando lá, eu e o Andrei, lá também, né? Ele tem um livro muito bom que chama Preconceito contra as Armas, né? Que ele pega e ele mostra como a mídia americana trata a questão da arma de fogo exatamente para criar esse preconceito, né? Então, quando a arma é bem usada, ela varre para baixo do tapete. Quando a arma é usada para um crime, para uma chacina, aí ela massifica essa informação para que as pessoas comecem a olhar a arma sempre de um ponto negativo. Com a polícia é a mesma coisa, né? E o que está acontecendo na Califórnia, meu Deus do céu, o que virou a Califórnia? Né? E todo aquele movimento que foi feito exatamente para denegrir o policial. Meu Deus do céu, eu falei denegrir. Não pode mais falar denegrir, né? E aí virou aquela maluquice toda. Isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, assim, a ideia de que isso não é um movimento global orquestrado é simplesmente impossível de acontecer. Isso não tem geração espontânea. Desarmamento, a questão da demonização das polícias, a demonização do conservadorismo, a perseguição ao cristianismo, isso não nasceu em nenhum país. Ele é um movimento global. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente é maluco, né, Adriles? Pô, quando você fala em globalismo, fala assim, nossa, o cara é um maluco. Não, isso é muito claro, só não enxerga quem não quer, né? Ou quem ganha para isso, né? E teve o caso também, que eu me lembrei agora, do Kyle Rittenhouse, né? É isso o nome dele? É assim que pronuncia? A mídia condenou o menino, né? Ele estava condenado praticamente. Eu, sinceramente, eu fiquei surpreso com a absolvição dele, mas eu fiquei preocupado, porque era um caso ali que tinha, ainda bem que tinha muitas imagens, né? Muitas imagens. Eu passo para o Adriles Jorge comentar essa distorção midiática. Não, eu acho, né? que isso que você falou... Só houve as vítimas, parentes de bandidos, né? Não, vítimas, e né? não é só parente de bandido. Às vezes, a mídia é muito mais perversa do que entrar e só falar de mãe de bandido e absolutamente sumir com as pessoas que fazem parte das famílias dos policiais alvejados. Até porque quando os policiais são alvejados e mortos e assassinados, não há nenhuma repercussão na mídia, só há repercussão quando a polícia mata algum bandido em combate, em confronto. Agora, o que ela faz é pior. Ela vai nessas comunidades, ela vai nessas favelas, e a gente sabe que o Estado paralelo criminoso, o narcotráfico, as milícias, dominam esses lugares.
coincidentemente, só entra nesses lugares políticos de esquerda, ONGs e jornalistas de esquerda tranquilamente. Que é inacreditável isso. Ministros do Lula. Basta ver aquela jornalista que estava no meio da comunidade aqui em São Paulo. O próprio Lula com o bonezinho da CPX, que a gente sabe o que significa, que eventualmente é um símbolo de uma milícia, é um símbolo de uma organização criminosa, narcotraficante, e eles entram porque eles são bem-vindos ali, até porque quando o Lula foi eleito também, esses mesmos criminosos dentro dos presídios aplaudiram a eleição do Lula. Você não podia nem falar isso na campanha, senão era mais um crime de opinião que o TSE jogava na cadeia ou na censura. Mas eles usam, voltando à pauta principal, eles usam a mídia, os jornalistas, eles vão nessas pessoas que estão sob julgo desse Estado paralelo criminoso, dessas milícias, que estão acuadas, chantageadas, que estão manipuladas por esses chefes do narcotráfico, fazendo assim, olha, o que você acha da ação policial? Se uma pessoa fala mal do narcotraficante, que é dono do bairro, que é chefe do bairro, do miliciano, que é dono ali da região, dono do pedaço, dono da boca de fumo, o que você acha que vai acontecer com essa pessoa, meu caro Manuel? Ela vai ser torturada, o filho dela vai desaparecer, ela pode ser morta, ela vai sofrer sanção, ela vai ser agredida, e em última instância ela vai ser morta. Ou seja, isso é de uma covardia de um jornalista que sabe que isso acontece e vai lá numa comunidade. Você acha que o cara vai se colocar contra o miliciano que está exatamente chantageando a sua vida, está oprimindo a sua comunidade, oprimindo a sua família, aliciando, se possível, o seu filho? Eventualmente ele vai dizer aquilo que o traficante quer, que o bandido quer, que o Estado criminoso quer. Não precisa nem falar com a mãe do bandido morto. Essa é a ponta de lança. Eu quero fazer porque essas comunidades são completamente dominadas por organizações criminosas. E o jornalista que sobe o morro para fazer entrevista, para condenar policial e enaltecer bandido, sabe disso. Sim. Então é isso que o Bené falou. É uma organização global, midiática. Eles sabem o que estão fazendo quando entrevistam a mãe do criminoso. Eles sabem o que estão fazendo quando sobe o morro para entrevistar alguém que está acuado pelo narcotráfico, alguém que está acuado por um miliciano. É uma narrativa orquestrada sistematicamente para enaltecer o bandido e o criminoso e acabar, eventualmente, com a vida do policial. Sim. Aí você pode até expandir esse assunto para uma esfera mais... Eu não acho que seja por acaso que o STF esteja louquinho para liberar o tráfico, liberar, assim, o consumo, né? O traficante, se andar com 60 cigarros de maconha, que são 60 gramas de maconha, esse pode ser visto como usuário. O usuário pode fazer a festa. Então, assim, são coisas que a gente vai juntando os pontos, a mídia, o judiciário, o poder político que entra nas favelas, que só não vê, só não enxerga quem é muito ingênuo ou quem faz parte do sistema. Daqui a pouco é possível até que vão assinar carteira de aviãozinho, né? Profissão, aviãozinho, né? Porque aí não vai correr risco nenhum. Eu, pegando o gancho do Adriles e do Bené, passo para o Andrei, que inclusive, Andrei, eu sou pesquisador, né? E eu faço pesquisa focal, sou pesquisador focal. E uma das coisas que fazem parte do meu estudo é justamente o comportamento humano. Semblante, face, reações. E quando eu vi a imagem daquela jornalista, ali é uma imagem de eu sei que eu estou no lugar que eu não deveria estar. Ela não estava ali, vamos dizer assim, obrigada, mas ela sabia que ela estava fazendo algo errado. Isso foi visto, eu digo, no semblante dela. Agora, posso estar errado? Posso estar enganado, mas a primeira impressão é que ela tinha ali uma certa noção do que ela estava fazendo ali. Eu passo para o Andrei, inclusive, para não fugindo muito da pauta, né, que a gente estava comentando sobre justamente reportagens com familiares de criminosos. E às vezes, muitas das vezes, os criminosos são trazidos como vítimas e a família dos policiais, que muitas das vezes vão passar necessidade, fica ali esquecido pela grande mídia. Andrei Blanco. Manuel, vou ser rápido aqui que nosso tempo já está se acabando, né? Sim. Eu ia tocar exatamente neste ponto. Cadê a imprensa fazendo a reportagem com essa viúva? O policial da rota deixou um filho. Cadê a imprensa fazendo a reportagem com ela? Por que a imprensa não foi mostrar a dificuldade dessa família? A dor dessa família de não ter um policial que saiu, que jurou combater o mal, que daria a vida dele, como deu, pelas nossas, sem nem nos conhecer. Essa família foi entrevistada?
Alguém perguntou se a família dele está precisando de alguma coisa? Alguém perguntou se eles precisam de uma ajuda financeira? Se eles precisam de uma ajuda de um ombro? Alguém perguntou. Será que eles foram visitados pelos direitos humanos? Será que foram? Eu acho que não. Mas a imprensa faz questão, como destacado aqui pelos colegas, muito bem destacado, faz questão de ir lá entrevistar a mãe do marginal. E como o Manuel disse, qual é a mãe que vai falar mal do seu próprio filho? Qual é a mãe que vai falar, realmente, o meu filho estava traficando, enfrentou a polícia, e a polícia é melhor treinada, e ele levou a pior, e estou indo enterrá-lo. Qual mãe vai falar isso? Não. Aí nessa hora todo mundo saiu para comprar pão, nessa hora todo mundo estava indo para a escola, nessa hora todo mundo estava indo trabalhar com a marmita na bolsa, essa hora todo mundo vira trabalhador. Mas os direitos humanos visitaram com certeza essas famílias que tiveram. E eu não acho que eles estão errados. Eu acho que eles deveriam visitar sim, mas eles deveriam visitar todo mundo que sofreu algum mal. E com certeza eles não visitaram a família do policial. Com certeza eles não deram o alento que essa viúva precisava, mas foram lá fazer esse tipo de reportagem, colher esse tipo de informação, manipular a verdade para justamente corroborar a toda essa estratégia globalista trazida aqui pelos meus colegas de bancada. Lamentável, nós sabemos que isso existe, nós sabemos como eles agem e o nosso papel como formadores de opinião que somos, os três aqui tem canal no YouTube, mais o Bradock Show, é justamente tentar abrir os olhos desse povo que está cada dia virando mais japonesinho e está ficando com o olho cada vez mais fechadinho. Obrigado, Andrei. Eu vou ler aqui um superchat do canal Maro Silva. Vocês são demais, manda um alô para nós aqui em Manga, Minas Gerais. Um abraço a Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, vários estados aí do Brasil acompanhando nesse momento o Conexão Bradock. E daqui 5 minutos começa o Bradock Show e espero todos vocês lá. E tem que sair desse link e entrar no link que já está disponível para o Bradock Show. E você que está aí no Conserva Talk, vem aqui no canal do Bradock Show e se inscreva e assista também pelo canal do Bradock Show. Conserva Talk é um canal parceiro do Bradock Show. Então, muito obrigado a todos. Eu gostaria de pedir para o Benê Barbosa fazer suas considerações finais. E, Benê, muito obrigado pelo aceite do convite e esperamos também você em breve no Bradock Show, junto com a nossa audiência e o nosso time. Obrigado, Benê. Carlos, Andrei, Adriles, obrigado aí pela oportunidade, gostei demais de participar, né? Que bom aí que você me chamou e podem contar comigo e vamos continuar em frente, né? Porque é o que eu tenho sempre dito, né? Desistir não é uma opção, né? Isso aí não adianta, porque nada vai ficar melhor que se a gente desistir. E aliás, é exatamente o que eles esperam e tentam a todo momento isso, né? Que a gente desista. Então, obrigado aí pela oportunidade, um grande abraço para todos e até a próxima. Obrigado, Benê Barbosa. Adriles, 1 minuto e Andrei, 1 minuto. Já tem que começar o Bradock isso aí. Show. Eu acho que o Bradock e o trabalho que o Bradock está exercendo é exatamente estabelecer uma luz no fim do túnel, né? Para dar uma homenagem ao Andrei e ao Bené, é um tiro certo do alvo certo. Se eventualmente há uma quantidade de metralhadoras apontadas para nós, e há, não só literalmente, como metaforicamente, vindas do judiciário, da mídia, das universidades, dessa narrativa falaciosa, globalista, pseudo-progressista, que está solapando, está querendo massacrar com qualquer princípio de conservadorismo e de direita no Brasil, a gente tem que reagir. O que é melhor? Você pode até tombar, mas você vai tombar lutando. E eu acho que com pessoas precisas, como o Andrei, como o Bené, como o Bradock, a gente vai eliminar muitos inimigos assim de verbo, de estabelecer um discurso realmente que se coaduna ao que a população quer e não exatamente ser massacrado por um discurso midiático que está massacrando a ideologia dominante do Brasil, que é uma ideologia simples, de apoio à família, de apoio à liberdade, ao direito de se defender, ao direito de você colocar comida no prato do seu filho sem que o Estado seja escorchante, sem que o Estado queira dizer que o seu filho, por ser pobre, pode recair na criminalidade, sem dizer que a família de um policial não mereça nenhuma atenção, que o policial é um bandido travestido de bom moço. Ou seja, são esses pilares básicos que sustentam a civilização ocidental, que sustentam o Brasil, e que pouca gente está defendendo por medo
dessa autocracia judicial e midiática que está tentando massacrar. Mas a gente vai em frente, a gente não pode ser medo. Medo todo mundo tem. Eventualmente, o que define a coragem é enfrentar o medo. Se você não enfrenta o medo, você se torna um covarde. E é isso que eles querem. Obrigado, Adriles. Andrei, 1 minuto para suas considerações finais. Bom, Manuel, rapidinho, já que o Adriles já usou metade do meu tempo aí, eu vou ser bem rapidinho. Agradecer só aqui o convite, primeira vez aqui no Conexão Braddock, né? Já estamos juntos lá no projeto Braddock Show. Desde o primeiro dia estava lá pessoalmente em Cuiabá, então é um prazer fazer parte desse projeto. Um prazer estar aqui ao lado do Benê Barbosa, como brinquei quando... Brinquei não, que é a verdade. Quando eu estava na escola, eu me lembro no tempo de colegial... Porra, para, André, você tá me sacaneando. O Benê já estava lá lutando, já estava lá tomando as porradas que hoje eu tava na escola, mas hoje a gente tá tomando as porradas junto, né, Benê? Você sabe que a gente tá na mesma canoa furada, gerando conteúdo armamentista aí no YouTube. Então, agradecer também a deles, o Manuel, o convite. Estou sempre à disposição e uma honra participar aqui com os colegas de bancada, principalmente com o Benê, diante de toda essa história que ele tem em relação ao armamento civil. Muito obrigado, uma ótima noite a todos. E nesse momento já é a hora de você dizer tchau ao Conexão Braddock e já correr para o YouTube do Braddock Show e clicar no link que já está disponível. Um grande abraço, fiquem com Deus.